atuam em terapias e os animais de serviço. Vamos entender, porque muitas vezes esses animais são confundidos, mas eles têm funções e têm um papel muito importante. Para esclarecer tudo isso, a gente vai conversar agora com a Maia Kraguiax, especialista em comportamento animal e inclusão. Maia, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-la no Jornal da Mix. Compartilha com a gente a sua experiência e explica um pouco da importância desses animais de apoio para a nossa saúde mental, principalmente. Pois é, a Maia é sérvia, então a gente vai dar para ela também um bolinho sérvio. Dobro jutros. Eita, errou. Foi quase, né? Foi ótimo. Dobro jutro, bom dia. Dobro jutro, bom Gratidão dia. pelo convite. Foi quase. Mas valeu a intenção. Com certeza, com certeza. Mas vamos lá, Maia. Então, vamos lá. Eu agradeço pelo convite de falar sobre o assunto, porque realmente, né, a gente tem muita confusão, né, nesses temas. É uma área que tem crescido bastante, né? E é uma área que tem sido bastante discutida, até por causa, né, dos problemas de transporte, dos aviões, dos casos que têm acontecido, né? De descasos, por fim, com, né, seres vivos, né? Porque os cães, gatos e todos os outros animais são seres vivos como a gente. Nós temos, né, atualmente, vamos colocar em 3 grandes grupos, né, de animais que são confundidos. Primeiro grupo são cães de serviço. Cães de serviço, os mais conhecidos, talvez são aqueles nos aeroportos que buscam drogas, né? Cães que farejam bombas, né? Que a gente vê na televisão, ou que em desastres procuram pessoas, que são treinados pelo Corpo de Bombeiros, que são treinados pela polícia, né? Então, é um grupo de cães que são treinados mesmo, né, para estarem lá e exercer um serviço. Dentro de cães de serviço, a gente tem cães de assistência. Vamos colocar assim, um subgrupo. Os cães de assistência mais conhecidos são cães guias de cegos, né? A gente tem lei brasileira aqui, em outros países do mundo também existe, que os cães guias treinados, devidamente treinados e certificados, eles podem estar entrando em qualquer local, né? Porque eles são condutores daquela pessoa com deficiência visual. Esse cão, ele demora pelo menos 2 anos para ser treinado num local específico, tem que ser certificado e é feita uma união com a dupla dele. Então, ele vai ser o cão de serviço, o cão de assistência, né, daquela pessoa. E atualmente, né, vamos colocar assim, nos últimos 10 anos, tem se treinado cães de assistência para várias outras doenças ou problemas, ou, né, por fim, deficiências. Então, a gente tem cães que vão auxiliar pessoas, por exemplo, que têm crises convulsivas, cães que vão estar auxiliando pessoas com transtorno do espectro autista nas crises, cães com para auxiliar pessoas em cadeira de rodas e por aí vai, né? Nesses casos todos ainda não temos uma legislação aqui no Brasil firme que permita com que esses cães vão em qualquer local. Outro grande grupo são cães chamados cães que atuam em serviços assistidos por animais, aquilo que a gente conhece como cães de terapia. A partir do início desse ano, a nomenclatura está modificando e esses cães, né, a gente chamava de intervenções assistidas por animais, eram chamados cães de terapia. Esse nome está caindo por água abaixo porque cão não é terapeuta. Quem são terapeutas são as pessoas, são treinadas, estudaram na faculdade, tiveram uma formação, fizeram um curso para isso. Os cães, eles vão estar auxiliando a gente pelo vínculo que eles criam com o ser humano. Então, nós temos essa grande área chamada de serviços assistidos por animais e dentro dela vamos ter 3 sub-áreas, né, que é educação assistida por animais, na qual a gente vai trabalhar questões educacionais, tratamento assistido por animais, antiga terapia, nas quais a gente vai trabalhar processos terapêuticos e programas de apoio assistidos por animais, que são antigas atividades assistidas, que assim, eu fui lá no hospital fazer uma visita, eu fui num abrigo fazer uma visita, etc, etc. Todos esses animais são animais de alguém, são animais que são
pareados com seus condutores, geralmente são seus tutores, e essas pessoas vão com o animal, fazem um trabalho e voltam para casa com seu animal, né? Então são cães que legalmente eles não têm abertura para entrar em restaurantes, entrar em locais, entrar no voo, etc, etc, né? Infelizmente, mas não tem, né? Eu acho que a gente precisa discutir avançar, bastante, né? avançar na legislação, né? Entender essa convivência, porque Com o que você está certeza. descrevendo aí, e a gente pareou, pegando palavra dela aqui, com as imagens, para quem nos acompanha no YouTube e na Gazeta News, quer dizer, é perfeitamente possível que ele seja totalmente adestrado para ter o convívio em todas as áreas. Sim, com e certeza. desempenhar tudo isso, Com o serviço, certeza. o acompanhamento emocional, né, suporte emocional, e ao mesmo tempo ser guia, enfim, Sim, é perfeitamente possível, mas a legislação ainda não deu esse salto. Isso, a gente não tem esse, né, não tem esse salto legislativo, vamos dizer assim, né? São áreas totalmente separadas. Na Europa já é, porque Não. você tem origem, né, com essa formação europeia, e você, por atuar na área, você conhece isso, já avançou lá também? Avançou mais do que aqui, mas ainda não existe essa legislação. Então, essa separação das categorias, né, que eu estava explicando, ela acontece no mundo inteiro, né? Cães de assistência são especificamente pareados com sua dupla para auxiliar em alguma coisa, e cães de serviços assistidos por animais, né, são cães que estão com seu tutor, geralmente, eles vão ter um condutor, eles vão até o local, eles vão fazer o trabalho deles, né, sempre pensando no bem-estar único. Então é bem-estar do condutor, do animal em primeiro lugar e das pessoas que estão recebendo o serviço, né? Então vamos fazer aqui para ganhar a opinião pública agora, já que os nossos legisladores ainda não despertaram para isso. Se eles estão sempre ao lado das pessoas, tem pessoas como você que é especialista nessa convivência, vamos falar dos resultados, tanto nos serviços como esses de suporte emocional ou guia. O que dizer sobre a atuação desses animais ao lado dos seres humanos? Quais os resultados disso? Pronto, então vamos lá. Só vou abrir um parênteses pequeno aqui, né? Que é do terceiro grupo de cães de apoio emocional, né? Cães de apoio emocional, eles não são cães que são treinados para qualquer serviço. Eles podem ser treinados, mas eles são da pessoa. São considerados pets, né? Certo. São considerados cães A presença em si já é transformadora. A presença em si já é transformadora. A presença é transformadora, com certeza, né? Mas ele não vai desempenhar nenhum serviço, a não ser que ele seja treinado. Então, posso ter meu cão de apoio emocional, por exemplo, que eu necessito porque eu tenho ansiedade, e eu posso treiná-lo para que ele seja um cão de serviços assistidos por animais. Então, são duas coisas diferentes, né? O importante é que benefício dos animais ao nosso lado é fantástico, né? Eu coordeno um projeto chamado Focinhos Terapeutas aqui, a gente está atuando há quase 15 anos já aqui no estado com serviços assistidos por animais. A gente já atendeu, acho que mais de 10 mil pessoas ao todo, né, ao longo desses anos, e a gente vê o tanto de benefícios que os cães podem nos trazer, né? E não só cães, novamente, né? O que a gente fala mais de cães, que é mais fácil da gente adestrá-los, a gente conhece mais sobre o comportamento animal, né? E o que a gente precisa falar precisamos pensar no bem-estar desses animais antes de qualquer coisa, para que seja algo que eles queiram fazer, né? Muitas vezes me perguntam, eu sou vegana, né? Então o pessoal fala assim, você é vegana, mas você obriga os cães a trabalhar? Como é isso? Eu falo assim, não, gente, ninguém obriga ninguém. A gente aprende, né, sobre o comportamento animal, a gente aprende a olhar para o animal e falar assim, não, ele tá gostando, ele não tá gostando. E se ele não tá gostando, ele não vai participar. Reage, ele é não vai perfeitamente participar. possível. E quase sempre é o contrário, ele gosta desse suporte da presença humana também. Com é uma certeza. Troca diária, né? Com certeza. Com certeza. Tá aí, gente, vídeos na internet mostrando como eles eram crianças, parece um adulto. Criança perto de cair, criança perto de ir para a piscina, e o animal só com uma pata assim, ele nota o risco e puxa a criança. Com Isso certeza. emociona todo mundo. Evitando idosos de caírem, né? Sim. Naquele momento crucial da sentada, que alguns idosos estão sem força nas pernas, eles praticamente se jogam nas cadeiras. E às vezes a cadeira está distante. E aí o animal percebe, ou empurra a cadeira, ou vira suporte para ele não cair e está sempre protegendo. Então isso que ela está dizendo aqui, eu estou visualizando
com o que já circulou de muita informação na internet. Você está aqui hoje para a gente fazer essa diferença, divulgar o seu trabalho e, naturalmente, quem nos ouve e está mergulhando nesse mundo, né, da utilidade, da presença desses animais ao nosso lado, que recado a gente tem que dar? É que é perfeitamente possível adestrar esses animais, educá-los para o convívio social, e o próximo ponto é partir para uma mudança política da compreensão do papel deles, é isso? É isso, é isso. A gente, assim, infelizmente, né, a gente acaba tendo vários cães, né, de serviços ou cães de apoio emocional falsos, entre aspas, né, porque as pessoas, elas vão tentando se munir disso para auxiliar, porque eu quero viajar com meu cão, com isso, com aquilo, e obviamente do outro lado, né, quem não tá afim de auxiliar, quem não tá afim de participar, acaba se valendo disso para colocar as barreiras, né. O que a gente precisa entender existem, né, leis internacionais que já mostram que animais têm consciência, né? Os cães aprendem. A gente vai vendo no decorrer dos atendimentos como eles vão entendendo cada vez mais, né? Hoje em dia, eu tive numa conferência agora no Chile recentemente, poucos meses atrás, e a gente já fala em níveis de aprendizagem de cães de serviços assistidos por animais. O cão nível 1, que está começando a entender o que acontece naquele ambiente, e o cão nível 5, que já vai deitar junto do lado de uma criança que vai receber uma anestesia para acalmá-la. Ele vai sozinho, ele já aprendeu, mas ele precisa de tempo igual a gente precisa de tempo, né? Então, eu acho que a legislação, ela precisa compreender tudo isso, que existe uma aprendizagem, né? Como nós também, a gente vai para a escola, vai para a faculdade, por quê? Para aprender. Esse né? processo de adestramento é muito demorado? Depende da raça? Quanto tempo leva para você treinar um animal para ser um animal realmente de apoio? Depende muito. Assim, não existe, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei, né? Não dá para definir. O que a gente sabe é assim, cães que são cães de assistência, eles têm um treinamento bastante intenso, né? E eles demoram pelo menos 2 anos para começar, né, a ser pareados com aquelas pessoas que eles vão auxiliar. Cães de apoio emocional, como são pets, né? Eles não precisam de um adestramento assim muito complexo, então vai depender muito do que eles vão fazer. E cães de serviços assistidos por animais, a gente fala que esse adestramento, essa aprendizagem é contínua. Ela é contínua. Ele precisa de comandos básicos para iniciar, ele precisa se sentir confortável naquele ambiente. Ser bem tratado. Mas ser muito bem tratado, obviamente. Mas para ele aprender, né, ele vai precisar estar participando dentro do ambiente. Então, eu não consigo ensinar para um cão como é uma crise de uma criança com autismo, por exemplo, se ele nunca presenciou. Não adianta eu falar para o cachorro, né? Ele não vai entender. Eu preciso adestrá-lo para ele ter calma, para na hora que ele, né, chegar lá, ele não se desesperar e eu precisar retirá-lo do ambiente porque vai ser ruim para ele. E, obviamente, a gente não vai querer que ele esteja por lá. Mais ou menos isso. É um processo de evolução, gente. E é bom saber que tem gente aqui como a Maia Kraguliaks, cada vez o som muda. E eu vou na minha cabeça, né? Ela falou certo desde o início. E ela tá aqui em Alagoas, tá? Ela trabalha com a gente nesse trabalho importante dos focinhos terapeutas, tendo essa compreensão. E, naturalmente, é um assunto que não se esgota aqui, até porque temos uma missão aí de provocar os nossos legisladores. E agora que eu aprendi sobre isso, quando um primeiro sentar aqui, se for em nível de governo federal, eu já vou tratar desse tema. E se tiver algum movimento nacional que compreenda essa luta da presença dos animais, avançarmos ainda mais no convívio social, passo para a nossa produção, porque aí eu já provoco os nossos parlamentares. Quero que você tenha uma boa semana trabalhando aí com os pets que você adora e continue, claro, ajudando também as nossas famílias, porque estão transformando as vidas de muita gente, não tenho dúvidas. Prazer conhecê-la. Até a próxima. É uma privilegiada, viu? Quem trabalha com animais é privilegiado. Pela TV lida com outro nível de vínculo e de amor. Cara de tranquilidade, né? Então, o que estressa mais são os humanos, tá vendo? Em outras palavras, é isso que a Thaís quer dizer. Ela não lida com falsidade. Pois é. Ainda tem essa demonstração de carinho. Prazer conhecê-la. Bela história.
acho que dá boas pautas a partir daqui também, tá? A gente vai para um rápido intervalo. E atenção aí aos amantes de viagens, vocês estão sabendo da promoção que está rolando na CVC? Pois é, você pode ganhar 10 anos de férias grátis com 100 mil em viagens a cada R$500 em compras. E o melhor, comprou, já está concorrendo. Se liga aí nessas duas ofertas incríveis para você. Gramado 5 dias por 12 de 199. Cruzeiro Marítimo MSC 7 noites saindo de Maceió por 12 de 351. Corre para a loja CVC mais próxima, garanta aí o seu pacote e adquira agora mesmo o seu número da sorte para as suas próximas férias. Mas atenção, hein? A promoção só vai até 31 de agosto.